Bom novo dia para você que está ligado com a gente no canal da Assembleia de Deus do Novo Dia no YouTube. Que bom que você está com a gente na temporada 2025 da Conversa da Escritura. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no nosso canal. É só clicar no sininho que está bem aí do seu lado. Se você nunca fez isso, faça, né? Vamos lá. Se inscreva no nosso canal, já curte esse momento para que o pessoal saiba que a gente está tratando de coisa boa e compartilhe esse momento também com a setinha que está aí do lado, ó, com todo mundo que você conhece. Manda esse link para o pessoal participar com a gente da conversa da Escritura. Nós que estamos empenhados nessa nossa temporada agora em fazer Cristo conhecido. Nessa mesa, eu tenho aqui a presença, né, e a grata satisfação de compartilhar esse momento com o comentarista pastor Davi, o comentarista pastor Alessandro, o comentarista pastor Peniel. E agora eles vão dizer quem eles são nesse nosso contexto aqui. Vamos lá, como eu estava dizendo antes, né? Vamos lá, começa pelo mais novo, o mais novo aqui na igreja, Presente. pastor Alessandro. Mais novinho. O mais novo aqui. Aqui, né? Queridos, eu quero cumprimentar a todos com um bom novo dia. Eu vou tirar aqui porque falhou o som, tá? Um bom novo dia para esse seleto grupo, essa mesa aqui mais do que especial. Eu confesso que eu tinha uma vontade de estar junto com vocês aqui. Eu nunca tive esse privilégio, mas é um prazer, uma alegria imensa estar com vocês aqui. Quero cumprimentar também você que está nos acompanhando agora com um bom novo dia. Meu nome, como já foi dito, pastor Alessandro. Aliás, meu nome é Alessandro, né? Uhum. Pastor é só um adendo. E a gente vai estar Título. aí ajudando os irmãos, colaborando no panorama bíblico dessa etapa de 2025 para a conversa da Escritura. Legal. Um bom novo dia para todos que nos acompanham, os nossos queridos companheiros de mesa, pastor Alessandro, pastor Davi, pastor Daniel. É muito bom a gente poder entender a importância do estudo da palavra de Deus. E eu costumo dizer que descobrir as coisas da Bíblia é como se a gente estivesse explorando uma mina de diamantes lá na África do Sul. Você vai tirando a terra, numa primeira camada você vai encontrar alguns diamantes ali, e você vai dizer que maravilha, encontrei várias pedras maravilhosas aqui, várias pedras que vão certamente ter um grande valor. Se a pessoa não é muito experiente, ele vai desistir assim que encontrar as primeiras pedras, mas se ele é uma pessoa expert, ele vai tentar continuar cavando até encontrar uma camada amarelada de terra. Nessa camada, ele vai encontrar tantos diamantes como nunca encontrou em nenhum outro momento da sua vida. Eu acho que a conversa da Escritura é isso, é garimpar a palavra de Deus e saber que a fonte é inesgotável. Cada vez que a gente aprofunda, mais riquezas a gente extrai para o nosso conhecimento. É nessa perspectiva que eu penso que a gente vai trazer o conhecimento das Escrituras. Pastor Davi subiu o nível, hein? Pra você ver, né? Tá Diamante crescendo realmente agora. é uma coisa boa, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Bom, um bom novo dia a você que nos acompanha. Eu gosto sempre de dizer que esse é um momento assim bastante emblemático, né? Já até disseram para mim que essa palavra fica muito bonita, né? É emblemático. E gostei também da sugestão de tratarmos esse nosso novo tempo aqui como uma nova temporada e que você possa nos acompanhar e vai ser uma alegria muito grande. Eu sou o Davi Silva, né? Pastor Davi, acompanhando aqui junto com o pastor Daniel essa tarefa, né, de estarmos juntos aqui na orgulhosa missão de condução da igreja e outras coisas mais. E é uma honra, sempre gosto de dizer isso, é uma honra poder acompanhar o pastor Daniel, que tem confiado a nós essa missão. E eu me orgulho, né, bastante de poder acompanhá-lo em tudo isso. E essa oportunidade de estarmos aqui na Conversa da Escritura, pastor Peniel, né, trouxe aqui essa ideia da nossa busca, né, por pedras preciosas, e a Conversa da Escritura, a gente é um pouco garimpeiro nesse processo, né? Aquele que vai sempre mais fundo, vai sempre mais longe, quer sempre trazer algo novo, quer sempre trazer algo melhor, e para nós é um privilégio muito grande. Esse ano, em especial, a temática, né, fazer Cristo conhecido, é algo assim muito singular, porque não parte daquilo que eu ouço, é parte daquilo que eu vivo na minha experiência com Cristo, e a partir disso o meu testemunho é um testemunho forte, né? Eu não estou falando do que eu... É como disse Jó, né? Não é porque eu ouço, mas porque agora eu tive um momento especial, e é isso que a gente quer
dialogar com você e compartilhar aquilo que você tem vivido e como que você pode transformar isso em mensagem para tornar Cristo conhecido. Essa vai ser a dinâmica dos nossos encontros aqui. Deixa eu fazer um adendo aqui ao que ele disse. O ano passado, eu repeti aqui várias vezes, né? Temporada passada. Temporada passada. Temporada passada. Repeti várias vezes acerca do tema que a igreja tinha, né? É. Que era desafio de ser igreja. Eu, honestamente falando, cresci muito com esse tema. Não, nunca escondi isso de ninguém, muito pelo contrário, falava isso com muita frequência. Eu tenho a impressão que não é fazendo um peso, né, uma comparação, foi melhor, foi pior, mas eu tenho a impressão, e isso não é uma coisa, uma balela, apenas uma conversa para jogar fora, mas eu tenho a impressão que esse tema aqui vai fazer a gente crescer, acho que um nível a mais ainda, pelo menos particularmente. E para quem está nos ouvindo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para quem nos acompanhar ao longo dessa temporada, dessa nova temporada de 2025. Inclusive, a minha percepção como conversa da Escritura, a gente vem numa crescente, né? Uma curva crescente. Quando a gente olha lá para trás, a nossa primeira temporada, né? As duas primeiras que a gente fez dentro da igreja, né? Dentro de um cenário mais amplo e tal, e aí a gente vai afunilando e conseguindo trazer o tema de forma, as temáticas para uma forma mais dinâmica de conversar e mais incisível. Eu entendo que nós estamos todos crescendo nisso, né? Quando a gente falou, por exemplo, das doutrinas, né? O novo diálogo de fé, doutrinas e fundamentos, aquilo foi uma conversa muito boa de poder discutir sobre aquilo que nos é caro, né, Peniel? Sim, claro. Porque as doutrinas, para nós, elas são fundamentais. Verdade. Porque o grande problema é a leitura superficial da Bíblia. Muita gente se contenta, às vezes, em ouvir um versículo ou repetir um versículo, ou quem sabe fazer uma leitura devocional passando os olhos por cima do texto, né? Agora, a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, então é um processo, na verdade tem algo mais para ser entendido, compreendido, analisado, vivenciado, experimentado. Então, acho que trazer esse processo de crescimento, de desenvolvimento espiritual é algo extremamente necessário para os dias que nós estamos vivendo, né? Tem muita superficialidade no mundo, sociedade líquida, amor líquido, as pessoas sem valores claros, tudo muito fluido, não tem muita coisa em que se agarrar. Mas a palavra de Deus é a âncora firme que vai dar para nós o norte certo, o caminho real que vai nos conduzir de fato àquilo que Deus espera de nós. E quando a gente fala, você usou a expressão, a palavra é a âncora, e nós estamos nesse ano falando daquele que é a rocha, né? A rocha onde nós vamos prender a nossa âncora, né? Nós estamos falando de Cristo, a pessoa de Cristo. E esse tema para nós realmente tem muito o que dizer. Tem tanto que dizer que a conversa da Escritura para esse ano tem tudo a ver com fazer Cristo conhecido, seja para nós, seja para outros. E aí, nesse sentido, né, nós estamos nos propondo a ler e discutir o Novo Testamento 2 vezes, né, nessa nossa temporada. Então, inclusive, para quem está acompanhando, vamos dizer assim, ao vivo, né, na linha do tempo aí, hoje nós estamos terminando de ler a primeira carta aos Tessalonicenses. Então, a gente já está com olhar, porque no nosso próximo encontro aqui, no próximo episódio, né, Sadi, vamos chamar de próximo episódio, né, o próximo episódio, a gente já começa a discutir aquilo que já lemos, os evangelhos sinóticos, depois os Atos dos Apóstolos. Então, a gente começa uma conversa sobre os livros do Novo Testamento. Nós vamos ler 2 vezes. Tem 2 grupos para tratar disso. 2 grupos para a gente discutir. Nessa primeira leva, a gente vai fazer os próximos 5 episódios, são só sobre Novo Testamento. Tem 2 grupos. Um é contigo, não é isso? Um grupo está sob minha supervisão. Olha não vou aí. dizer liderança não, porque a gente só passa a bola para os outros é que falam. E a Às vezes moçada é mais boa, né? fácil ficar do lado daí do que do lado de cá, né? A moçada é boa, muito A boa. moçada é muito boa, né? Então, como já foi dito, os meses de março e aí o início de abril, a gente começa então nessa temporada falando de um panorama. Serão encontros, né, alternados, uma turma falando de uma perspectiva do Novo Testamento e depois outra turma falando de outra perspectiva e depois a gente entra no Novo Testamento de forma mais
como é que foi dita a palavra mesmo? Mais Detalhada. detalhada, mais aprofundada. Mas a miúde, né? Mas esse foi o termo que eu usei, eu fiquei com medo de citar. Mas a miúde. Um grupo vai estar sob minha supervisão, poderia dizer assim, e o outro sob o pastor Daniel, a batuta do pastor Daniel. Olha aí. E quem é a moçada que está contigo? A turma que vai estar comigo, a gente vai apanhar os mesmos que estavam ano passado. Não estão de surpresa, claro, porque Na sabem temporada disso, né? passada? Na temporada passada. Tem que decorar isso daí. E eu vou citar o nome deles aqui. Pastor Valdenê, pastora Yara, pastor Leandro, que na temporada passada passaram muito tempo junto conosco mesmo, firmes aí, e eventualmente alguns substituíram. Foi o caso do pastor Reginaldo e da nossa irmã Andréia. Também substituiu muito bem a altura quando foi necessário. Mas a turma mesmo principal que vai estar conosco, pastor Yara, pastor Valdeneiro e pastor Leandro, nos auxiliando ao longo dessa temporada, desse ano de 2025. E no nosso caso, né, a gente vai estar no grupo para falar do panorama bíblico, né, do Novo Testamento. No nosso caso, vamos estar com o pastor Reginaldo, que é titular. E eventualmente está comigo. E De vez em quando eu vou eventualmente- pescá-lo ali. É titular aqui e Titular suplente aqui, aqui, né? Não, mas pode acontecer o contrário também, Também, né? é. Enfim, o pastor Jair e o jovem Pedro Henrique, que é novidade na Na mesa. mesa, né? Ele é novidade na mesa Ele tava ali. tá na técnica, né? E tá vindo para a mesa também para Que bom, boa notícia. discutir, né? Então temos aí uma galera boa, né? Bastante. Bom, o meu time, o ano passado. Mas o teu time fala diferente, né? O meu time, a gente vai conversar sobre os capítulos, né? Capítulo do quê? Do livro, Que livro? Fazer Cristo Conhecido, que é. Olha aí. Aliás, o tema do livro vai ser este mesmo, Fazer O Cristo. título do livro é Jesus Cristo, Deus conosco. Ah, Privilégio de conhecê-lo, dever de fazê-lo conhecido. aí, Ó. então, né? Depois ouve de volta a gravação, você vai. Mas Enfim. isso aí a gente tem que ainda aguardar um pouquinho, né? Porque tem lançamento previsto, né? Ainda Sim, vai estar lá exatamente. no mês de abril, né, que a Abril, gente vai lançar. de abril para frente. Enfim, e o meu grupo, nós vamos estar conversando de forma intercalada, né, os capítulos que estão no livro. Então, a cada semana, o meu grupo somos em 3, eu, a missionária Selma Barros e o pastor Jonas. E, eventualmente, em todos os nossos encontros, nós teremos o autor do capítulo em questão. Então, a cada... Aliás, todo mundo aqui é autor de capítulo, né? Então, eu não sei exatamente nas datas correspondentes com quem eu vou estar. Pode ser que eu esteja com o Alessandro. Vamos sabatiná-lo bastante, como a gente pode fazer, né? Já que ele escreveu, a Já gente está me vai... assustando já aqui. Vamos apertar ele aqui para... É aquilo que o pastor Peniel disse, né? Se tem pedras mais profundas, a gente vai meter a pá para tirar a terra de cima e fazer fluir aquilo que a gente quer trazer, né? De curiosidades e de informações melhores. Inclusive, eu acho muito bacana, porque nós que escrevemos, na medida em que a gente é convidado a falar sobre o escrito em si, é muito legal a experiência dos sentimentos que a gente tem quando estava lá pensando, colocando no papel e tudo mais. Então, assim, trazer o autor aqui para falarmos sobre isso vai ser muito legal. Então, o nosso time vai conversar de forma intercalada os capítulos que compõem o livro, que o pastor Daniel já disse aqui, o assunto, mas a temática central é fazer Cristo A conhecido. pessoa de Cristo. Nós também estaremos comentando o livro. E nosso time, na verdade, vai ser conduzido e supervisionado pelo nosso querido Jairo. O Jairo hoje, por motivo de força maior, não pôde estar com a gente. Eu sou o pneu step que estou aqui ocupando esse espaço. Mas meu pai dizia, se alguém tem que penar, que Peniel, né? Então eu vou ser o pneu step hoje. Mas o Jairo conduz muito bem o nosso time e nós temos também participando, além do Jairo e eu, o pastor Orcélio e a nossa reitora do seminário, a pastora Clara, Maria Clara. É um time que vai certamente contribuir também nos comentários a respeito dos capítulos do livro. Acho que todos nós somos autores também. Sim. E nós estaremos comentando não só aqueles capítulos que nós mesmos produzimos, né, cada um de nós, mas também aqueles capítulos que eventualmente foram escritos por outros autores. Então vai ser bem interessante porque a gente vai... essa ideia, viu, pastor Davi, da gente poder viver a experiência de escrever
É muito interessante, É. porque a gente coloca externamente aquilo coloca de dentro para fora aquilo que a gente buscou de fora para dentro. Porque antes de oferecer, a gente tem que buscar. E foi muito interessante mergulhar na pessoa de Jesus e trazê-lo de uma maneira que as pessoas pudessem enxergar sempre algo mais daquilo que foi revelado e que traz para nós o verdadeiro conhecimento do propósito de Deus para as nossas vidas, que em última instância é a nossa salvação. Deixa eu fazer uma correção, que eu disse que o pastor Reginaldo está no grupo do Panorama Bíblico, ele não está no Panorama Bíblico. Ele está no livro, que também é um outro grupo grupo. que eu vou É o grupo conduzir. 3 do livro. Ou que é 3, outro, ou um deles. enfim, um deles, né? O pastor Reginaldo vai estar no grupo do livro, e quem está no grupo do Panorama Bíblico é o pastor Luciano. Isso. É ele que está no Panorama Bíblico. Então, o Panorama Bíblico é o Luciano, o Jair, o Pedro e eu, né? E o do livro, então, o pastor Reginaldo, eu e mais uma terceira pessoa que a gente também está Costurando, né? costurando. Não obstante, isso Incluindo- não invalida o fato de eu pegar de vez em quando emprestado. Não, aliás, o que vai ter de gente entrando no... E não invalida também o fato de que a terceira pessoa da Trindade estará sempre presente, né? Sim, A terceira pessoa também sempre presente. sim. Mas então, a gente está com esse timão aí de gente, né? Muita gente participando. São então aí quase mais de 15, né? Que estão compondo, mais de 15 comentaristas compondo a conversa da Escritura, para ter muito papo, para ter muita conversa, para ter muito aprofundamento na pessoa de Cristo. Inclusive, o capítulo número 1 do livro, quem escreveu foi o pastor Peniel, que fala É sobre verdade. quem é Jesus, né? Sim. Como é que foi escrever esse capítulo? Muito interessante. Mas não fala muito não, porque você vai Não, ter que não falar... vou dar spoiler. Você vai ter que falar na conversa sobre o capítulo. Esse olhar sobre a pessoa de Jesus, introdutório, ele é muito interessante, porque se você observar, pastor Daniel e os demais pastores aqui, todos os evangelistas fizeram uma introdução de quem é Jesus a partir das suas origens. Uhum. É muito interessante, né? A gente vai ver Mateus mostrando Jesus como rei. A gente vai ver Marcos mostrando Jesus como servo. E vai ver Lucas mostrando Jesus como filho do homem, Filho do aquele homem perfeito. Foi assim que Lucas escreveu para Teófilo, um sábio grego que queria saber mais sobre Jesus. E João trouxe o olhar lá de cima, né? Aquele olhar que desce das alturas. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, cada um olhou por um prisma. E a gente vai tentar, né, e nesse primeiro capítulo, eu fiz um mergulho na história para ver como Jesus é visto em vários momentos. E é bem interessante, não só no retrato das Escrituras e na forma como as pessoas contemporâneas de Jesus o viram, mas ao longo da história, como é que as pessoas perceberam Jesus. E aí depois o livro continua dizendo como Jesus pode ser visto e percebido hoje. Então, acho que vale a pena, é uma introdução que vai trazer para nós a possibilidade de ver Jesus desde a sua origem até a consumação dos tempos, lendo aí, acompanhando também o Novo Testamento, que vai terminar com o Apocalipse, né? Isso. E quando a gente fala de Jesus, é interessante perceber que Jesus é um assunto inesgotável. Né? E usando o exemplo da escavação, né? da mineração, você vai cavar e sempre vai achar algo importante para falar sobre Jesus ou para perceber sobre Jesus. E a Bíblia que nos revela sobre Jesus, né? A Bíblia que fala de Jesus. Tu escreveste sobre isso, né? A importância de conhecer... E o meu conhecimento bíblico para melhor apresentá-lo. Olha aí. O tema estava aqui, ó, na ponta da língua. Assim. Alguém pode questionar o seguinte, né? Escrever sobre Jesus. Na verdade, nós não escrevemos aquilo que a gente acha. É claro que as pessoas aí fora têm o seu próprio pensamento. Inclusive, isso é um pouco do que eu abordo ali. É até uma pergunta que Jesus faz, né? O que as pessoas dizem sobre mim, o que vocês dizem? Mais ou menos na mesma linha de pensamento. A gente não escreve hoje, agora, né? Eu, por exemplo, pelo menos pensando assim, o que eu acho, o que eu penso, mas o que a Bíblia traz sobre Jesus, o que ela fala de Jesus. Porque de achismos, aí fora há muitos, né? E alguns achismos completamente errados, completamente fora daquilo que a Bíblia revela. Mas nós, então, pesquisamos a palavra de Deus, a Bíblia mesmo, que é a conversa da Escritura, né? Conversa sobre a Bíblia. Então, nós pesquisamos exatamente o que a Bíblia diz sobre Jesus, para a gente não sair disso daí. Não aquilo que eu acho,
mas aquilo que a Bíblia me revela acerca de Jesus Cristo. Aí nessa tônica eu vou o que ele disse, é muito profundo. Inclusive muito profundo. a segunda caminhada, né, quando a gente terminar de ler o Novo Testamento a primeira vez, no segundo bloco, quando a gente for repetir a leitura, aqui falando inclusive de Salmos e Provérbios, a ideia é falar sobre a pessoa e o caráter de Cristo, a obra de Cristo, e falar dos textos mais difíceis que eventualmente apareçam, que tem coisas ali que as pessoas têm muita dificuldade de perceber, né? É realmente entrar no que a Bíblia está falando, e é na Bíblia, sobre o caráter de Cristo. Porque tem muita gente que fala muita coisa sobre Jesus e não é o que a Bíblia diz. Então a gente vai... É muito legal isso, né? Que a gente vai ter o escrito daquilo que nós falamos no livro sobre a pessoa de Cristo, ao mesmo tempo que vamos trabalhar na Bíblia aquilo que estamos falando aqui, né? As duas coisas se encontrando e se complementando. Gostoso demais de saber disso, né? Muito, muito. E eu penso que, na medida em que a gente começa, eu fico imaginando o pessoal que escreveu, né, Mateus, Lucas, Marcos, João, relatando, né, os fatos, né, o que Jesus fez e o que ele falou e o que as pessoas, né, como que agiram em relação a ele. Eu fico imaginando no escrito do pastor, né, Peniel, a gente observar os detalhes dessa relação, dessa convivência, como que... E aí, a gente agora, né, alguém poderia dizer assim, o que podia ser dito sobre Jesus já foi dito, acho que não tem mais nada muito para dizer. E aí a gente começa a trabalhar essas questões e trazê-la para dentro de uma certa contemporaneidade, e a gente descobre que ainda tem muito a dizer, e tudo que a gente tem para dizer ainda é pouco, porque sempre vai ter muito para ser dito, e essa é uma relação completamente inesgotável. Não cessa aquilo que a gente tem a dizer sobre Jesus. Então a gente está envolto numa conversa que não tem hora para terminar e nem tempo. A gente vai, sabe, se sentarmos aqui, quisermos ficar aqui só falando sobre Jesus, vai crescer barba de novo no Peniel. Aliás, ele tá com um look novo, né? Não é? Ele tá com pra look essa temporada. Ele tá com um look novo pra essa temporada. Ele tá pensando em deixar crescer. Porque o Jairo, quando ele se admirava de alguma coisa, ele olhava para mim e dizia, barbaridade, tchê, agora não tem mais barba, né? Ele pode até dizer idade, tchê, mas barbaridade não. Mas assim, acerca desse comentário do pastor Davi, mesmo a respeito do que está revelado, tem muita novidade para ser conhecida. Também. A gente fala daquilo que, né, enfim, que Deus continua realizando como Senhor da história, ele atuando firmemente na condução dos acontecimentos no mundo. A gente pode tirar todo dia uma lição a respeito da ação de Deus e da pessoa de Jesus, que disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas veja só um exemplo que eu vou citar aqui. Jesus uma vez chegou para os seus discípulos e falou assim, muitos aqui se encontram que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem glorificado em seu reino. Texto difícil, hein? Pois é, aí alguém diz assim, mas todos já morreram, os discípulos todos já se foram. Como é que poderia ter se cumprido se todos já morreram? Aí a sequência do texto, por isso é o contexto necessário, né? Diz assim, não muito depois destes dias, ele e alguns dos seus discípulos, que foi Pedro, Tiago e João, subiram ao monte e ali ele se transfigurou diante deles. Eles viram Jesus no seu reino, na sua glória. Quer dizer, não há contradição. A pessoa que lê isso sem observar o contexto vai dizer assim, não se cumpriu. Houve uma falha de revelação aqui. Não, não houve falha. O engano pode ser nosso, mas a Escritura não se engana, né? É isso aí. Tu escreveste 2 capítulos, não é isso? 2 capítulos muitíssimo interessantes. Um, né, não sei em qual ordem eles estão, mas um foi para comentarmos sobre a questão do sofrimento, dos traumas. Está no meio do livro. Está lá no meio, né, vivenciado, né, por pessoas na sua jornada humana. E como que a gente, a partir destas experiências, a gente pode, né, falar da pessoa de Jesus. Então foi muito interessante pensar sobre isso, porque atualmente a gente
observa, claro, a linha que eu levo no meu escrito, né, não dá para você, né, espalhar muito. Aqui na conversa a gente vai falar um pouco mais sobre Uhum. aquilo que não está dito lá, mas que a gente vai fazer comentários sobre isso. Então hoje a gente vive experiências que pessoas se aproveitam de alguma experiência que ela tenha tido para promover a experiência do sofrimento e não a pessoa de Jesus. Então, quando a gente vê, por exemplo, fulano vai dar testemunho de não sei do que, vai falar sobre enfim, que as pessoas começam a falar do sofrimento. É o O testemunho. testemunho. E ao invés de sair da esfera da ideia do sofrimento para falar como que a pessoa de Jesus, né, como o pastor acabou de dizer, ele disse que estaria conosco e de fato, no meio de toda uma saga de perda, de danos, enfim, eu senti o consolo de Jesus. A partir dessa experiência, desse consolo que eu recebo de Jesus, eu posso dizer para alguém que sofre, olha, você não precisa sofrer sozinho, você precisa conhecer Jesus, e você conhecendo Jesus, você vai conhecer um consolo que está para além do nosso entendimento. Então, a linha que a gente está conduzindo é uma linha nesse rumo de experiência, e a partir destas, a gente não tem outra coisa senão falar de Jesus, mesmo que no meio, né, do sofrimento. Então foi uma coisa, e foi muito bacana, né, falar Sim. sobre isso. E o outro? O outro foi o testemunho pessoal, e esse foi um negócio assim extraordinário falar sobre isso, porque Jesus, no Atos dos Apóstolos, ele diz para os discípulos assim, Atos 1:8, né, vocês vão receber poder e a partir disto vocês serão minhas testemunhas. Então, assim, mas o que significa, né, essa ideia de ser uma testemunha, né? Testemunhar o quê? Então, a ideia é que, a partir da minha experiência com Jesus, experiência de salvação, de restauração, de mudança de vida, de mudança de caráter, de mudança de valores, enfim, eu pego essa experiência com Jesus e esse meu testemunho, ele vai ser um testemunho para comunicar Jesus aos demais. Então, eu gostei muito, né? Esse foi um capítulo que eu fiquei assim apaixonado por ele. Falei, meu Deus, como tem riqueza nesse negócio para falar de testemunho pessoal. E aí vem um problema. Como que nós, cristãos, né, crentes em Jesus, não podemos fugir desta responsabilidade que é unicamente nossa, né, de falar de Cristo a partir do nosso testemunho pessoal. Então, quem é crente em Jesus e que não tem um testemunho para contar, alguma coisa está faltando nessa relação. Inclusive, eu vou aproveitar que você levantou a bola para mandar um abraço para todo mundo que é líder de alvorada ou participa das alvoradas e que está nos assistindo, porque nas alvoradas, que é onde começa um novo dia, a gente tem as discussões, inclusive do testemunho pessoal, ampliadas. Exatamente. Então, aproveitar para, vamos lá, de novo, saudar o pessoal que está nas alvoradas, incentivar os líderes de alvorada, vão embora, porque semana que vem, quer dizer, no próximo episódio já começa a discussão das alvoradas, temos aí uma boa jornada pela frente para falar sobre a pessoa de Cristo, discutir igual a gente está conversando aqui. Porque nas alvoradas, para quem não conhece a alvorada, olha só, é o pequeno grupo que depois de você assistir e interagir conosco, inclusive tem isso, né? Tem que interagir conosco. Então, além de se inscrever no canal, quem ainda não fez, faz agora. Clica aí no sininho, dá o joinha para curtir, compartilha a live. Além disso, o chat vai estar aberto para você, né, fazer perguntas, né? Comentários. Tem o barulhinho do teclado aí? Não tem não? A gente inventa aqui, ó. O pessoal poder interagir com a gente aqui, porque é legal, né? Vem umas perguntas muito interessantes, né, Alessandro? Toda pergunta que vem para mim, eu já olho, já mando para os companheiros. Né? É porque geralmente a gente está nessa posição, não é de cá, né? Acho que a de cá é mais complicada. E o pessoal não tem que Deixa eu fazer retomar pergunta, só não. um ponto que foi dito aqui, que eu considero assim, interessante, né? Existe novidade no ensino sobre a pessoa de Jesus, sobre
muita novidade, sem dúvida alguma, o assunto é inesgotável. Mas se porventura houver uma repetição daquilo que alguém já conheça, isso vai desabonar o assunto? Absolutamente. forma Absolutamente nenhuma. não. É pedagógico. Uma Exatamente, das regras isso da que eu ia dizer. pedagogia é o recurso da repetição. Exatamente. A gente vai recebendo tantas vezes que aquilo vai se introjetando no nosso modo de ser, de pensar e de agir, que se torna realidade na nossa vida, não é? Exatamente. Então, conhecer significa você viver e repetir experiências que lhe são agradáveis e até repetir experiências que você sabe que vai passar, mas com as janelas de esperança aberta, porque você está ao lado de alguém que já te mostrou que ele vence as tempestades, né? Exatamente. E a prova disso tudo somos nós mesmos, né? Eu, particularmente, quando escrevo ou quando escrevi o capítulo, a gente fica pensando tanta coisa assim que já tinha visto em algum dia, em algum lugar, É. né, lá no passado, tinha ouvido em alguma pregação, ou lido em algum livro, alguma coisa, alguma ideia parecida. É assim, uma coisa extraordinária. Estou falando do meu testemunho pessoal, tá? Quando se escreve. É algo realmente fascinante, extraordinário. Inclusive, quando a gente entende ou pensa que sabe demais sobre determinado assunto, quando alguém fala alguma coisa sobre aquilo, você fala, rapaz, sabe que eu ainda não tinha olhado por esse prisma, porque você nunca vai ter visto um determinado assunto sob todos os prismas, sob todas as formas. Não tem como. Não. Até porque alguém pode enxergar diferente de você a partir da experiência que aquela pessoa tem com o texto ou experiência de vida, etc. Vou dar um exemplo. Eu estava lá em Moçambique no ano passado e eu nunca tinha visto Jesus, o milagre de Jesus de transformar água em vinho a partir da perspectiva oriental. Então o pessoal ficou meio assim, como é que eles enxergam o texto? Porque acaba o vinho na festa, e aí Maria é quem vai falar com Jesus. Aí a pergunta que a gente faz, por que o noivo não chegou logo em Jesus? Ou alguém chegou em Jesus e disse, é porque Jesus era solteiro. Solteiro não pode resolver problema de casado, na cultura oriental. Então ia ser uma coisa absurda, alguém que é casado, ou que está casando, enfim, um homem de verdade, chegar num homem solteiro e pedir para ele ajuda para o casamento dele. Interessante. Meu, eu nunca tinha ouvido algo desse tipo. Aí o que acontece? A Maria, mãe de Jesus, por ser uma senhora, ela entra em contato com a situação e traz para o solteiro. Aí o solteiro entra em cena. Mas até esse momento, rapaz, tu já tinha pensado num negócio desse? Jamais. Nunca passou pela minha cabeça. Jamais. E na mente deles, isso faz todo sentido. Tá tudo certo. É nesse nível mesmo, é isso aí. Você não chama um solteiro para resolver problema de casado. Ponto. Entendeu? Estou pensando naqueles que ainda não se casaram. Não pode fazer parte da conversa da escritura. Pedro, acho que você vai ter que esperar mais um tempo. Mas isso é na cultura oriental. Ah, tá bom. Isso é na cultura oriental, né? Então a gente sempre vai ter sobre a pessoa de Jesus esses olhares de situações que estão além do nosso próprio ponto de vista, seja pela questão cultural, seja pela experiência que a gente nunca teve com uma determinada situação e alguém teve, enfim. E isso tudo vai fazendo a diferença. E interessante, pastor Daniel, sobre aquele texto que eu mencionei agora há pouco da transfiguração, né? Quando Jesus se transfigura diante dos discípulos. Passa aquela cena, aquele momento de fulgor, de glória, de esplendor, eles ficam encantados com tudo aquilo. Depois que cessa aquela manifestação, aquela teofania, a Bíblia diz assim, erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. A Bíblia, o foco é Jesus, né? Enxergar Jesus. E com que olhar agora eles viam Jesus? Já não era mais aquele olhar do Jesus bem humano, bem
terreno, bem Uhum. carne, bem físico, um Jesus que tinha poder e glória revelada nele. Então a gente precisa ver esses olhares novos que Deus vai Pastor mostrar Daniel para pregou nós. uma mensagem nesse texto aí tem aqui umas 2 ou 3 semanas. Olha não aí, foi? tá vendo? Eu tô fazendo, eu Ele tô deve estar fazendo ouvindo assim, pensando, nossa, eu não tinha pensado nisso. Não. Pois é. Aliás, o apóstolo Pedro, escrevendo a sua epístola, ele diz assim: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que a graça você crescer na graça tem a ver com uma experiência. Crescer no conhecimento tem a ver com uma busca pela leitura, na leitura, enfim. É. Então você precisa crescer tanto nesse olhar de ter uma experiência diferente com Jesus, mas também de mergulhar na leitura bíblica e encontrar esses aspectos que vão te trazer crescimento. É. Porque não é só ver fatos novos sobre Jesus, é crescer. Esse fato novo precisa fazer sentido para mim. Aliás, a gente gosta muito de dizer, né, que você já disse aqui hoje, que a Bíblia toda fala sobre Jesus. O Novo Testamento todo é sobre a pessoa de Jesus. É. Então, no Antigo Testamento, você fala sobre Jesus. Aliás, você é desses que tem isso, né, dessa escola de Tabernáculo, pregadores, então. essa escola de pregadores que em Gênesis, ele é em Êxodo. Sei. Ele está em todo lugar. É mais simples assim, né? Mas uma coisa, Ele é a serpente lá Números. em números, ele é... Mas uma coisa interessante, pastor Dan, nessa linha que você está colocando, é que a revelação já está dada, Sim. né? Mas não significa que esgotou em termos de revelação. Eu posso, a partir da revelação, viver uma experiência de revelação pessoal. Então, e isso é muito importante e interessante, porque quando eu capto algo assim, né, a gente às vezes lê um texto que já é uma revelação e de repente aquele texto ele salta e ele entra numa concepção diferente na sua mente, e o espírito que age, né, nessas coisas comunica coisas com a gente, e de repente você começa a ter ali uma nova experiência a partir de uma revelação, vivendo uma nova revelação. Agora, quantas revelações, né, podem ocorrer a partir da leitura de um único texto? Sim. Né? Aqui o Alessandro disse assim, a gente pode repetir? Escuta, eu repito isso várias vezes e várias vezes eu posso viver uma experiência nova de uma revelação, agora sim, a partir da revelação. Não podemos aqui fazer inferências e querer forçar textos a dizer o que não está dizendo, porque aí a gente, né, entra em rota de colisão com a revelação. Agora, se a gente entender isso que o pastor Daniel disse, graça, experiência e agora conhecimento, ir atrás, querer mais, aí, né? Então, eu vou até fazer o convite aqui para quem ainda não estava fazendo o nosso roteiro de leitura bíblica, que se envolva no roteiro de leitura bíblica, né? Eu vou falar de novo hoje, especialmente. Nós estamos concluindo a primeira carta aos Tessalonicenses. Então, se você estava muito para trás, aí corre, chega junto, porque a gente vai terminar esse primeiro momento, mas vamos começar um segundo momento de leitura novamente. Então, bora, entra no negócio aí que vai dar certo. Vamos ler junto, vamos nos aprofundar no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque não dá para deitar sobre a Bíblia e nem carregar a Bíblia debaixo do braço e achar que, então agora eu estou adquirindo conhecimento. Não é por osmose, né? Não é por osmose. Então, só para aproveitar aqui a deixa, eu diria o seguinte, cada episódio desta nova temporada da Conversa da Escritura é uma oportunidade para você adquirir conhecimento e crescer na graça, que é o propósito, né, da nossa jornada de fé. Crescer sempre. A revelação está plenamente dada. A compreensão nem sempre, né? Ainda está por ser alcançada. A gente vai ter que ter a compreensão da profundidade dessa revelação. Ela é grande demais para a gente achar assim que numa leitura superficial a gente vai ter todo o conteúdo assimilado. Não tem. E mesmo que a gente se aprofunde numa leitura, você ainda não vai ter tudo. Não. Você ainda não vai ter tudo, porque você vai voltar lá e vai descobrir... Vai ter mais diamante. Vai ter mais diamante. Pastor Daniel, pastor Penel, pastor Alessandro, é mais ou menos aquela conversa que a gente estava tendo ali sobre a rainha de Candace,
né, o etíope, na verdade, né, É. que vinha batendo um papo com a escritura e não entendendo absolutamente nada. Sim. Até que Filipe se aproxima e pergunta, e aí? Sim, E ele gente, diz, você cara, não vê? tem como eu entender. Então, conversa da escritura é encontros que a gente vai ter aqui com alguns que, por alguma razão, está lendo, não está entendendo, e a partir de uma troca, de uma conversa, a compreensão aparece e o que a gente vai fazer logo em seguida é perguntar, dá para tomar um banho ali? Porque eu estou precisando me batizar. É. E é legal, né, pastor Alessandro, que a gente, na conversa aqui, aparecem umas pérolas, né? De repente, alguém sai com um comentário que ninguém estava esperando, né? Ou com uma pergunta totalmente diferente, que eu vou fazer uma para vocês aqui, posso? Olha, tenta. Eu O não Peniel estou, tá aqui para isso. eu, eu não estou na cadeira do perguntador, mas a gente está falando aqui de coisas novas e de repetições também, né? Posso perguntar para ele então? Pode. Não, Pode. por quê? Não, ele só não pode dizer o seguinte, vou perguntar para a Servo. mesa. Eis que eu te digo, não me coloque à prova. É simples, é simples. Parece simples, mas é uma pergunta assim. Jesus repetiu a mensagem? Se Jesus repetiu a mensagem, Fica uma pergunta no ar aqui, né? o que você acha, Peniel? Eu diria que existem Pergunta discursos diferente, que essa foram é. repetidos. Existem discursos que foram repetidos. E algumas frases, né? E Ou algumas frases. ênfases que ele queria mostrar. Em momentos diferentes. Às vezes, expressões iguais, mas em contextos diferentes. No entanto, a mesma expressão, né? frase. É a mesma, Eu sei que ele Dentro de repetiu contexto palavras. Ele disse, em verdade vos digo. Saiu bem. Não, mas ele, Não estás não, longe do reino de céu. mas ele ainda disse mais. Ele disse várias vezes assim: a tua fé te salvou. É, Então, também. Não várias vezes, temas. não temas. Eu só fiz isso porque ele falou. De vez em quando aparece algumas Algumas coisas pérolas, Mas assim, no Evangelho de Lucas, a gente vai perceber alguns ensinamentos que Lucas registra Jesus tendo ensinado 2 vezes, Sim. em contextos diferentes. em contextos Em diferentes. contextos diferentes, em situações diferentes, para... Quer ver uma pregação que Jesus falou um monte de vezes e que ninguém nunca entendeu? O Filho do Homem será entregue nas mãos dos gentios, ele vai morrer, vai ressuscitar ao 3º dia. E depois vou encontrar com vocês lá e na Galileia. Ninguém entendeu Levou a essa sério. mensagem. Exatamente. Ninguém entendeu a mensagem. Exatamente. Até que ele encontra com eles no caminho de Emaús e quando Jesus depois entra e ora, abriram-se-lhes os olhos. Abriram-se-lhes os olhos. Bem, deixa eu rapidinho aqui falar da estrutura do livro. O livro vai ser lançado e aí você já pode se preparar no mês de abril, se Deus quiser, se você já está vendo depois, né? Se você está vendo depois de abril essa temporada, depois de abril de 2025 essa temporada, o livro já foi lançado e ele está à sua disposição. Tá certo? Mas se você ainda está vendo antes, o livro vai ser lançado e estará à sua disposição a partir de abril. O livro está dividido em 4 partes. 4 partes. A primeira parte para falar o que falar sobre Jesus Cristo, né? Quem é Jesus Cristo, o que ele fez de importante, o que ele falou de importante, enfim. Isso é a primeira. A segunda é como tornar Jesus Cristo conhecido. Então, falar primeiro sobre a pessoa de Jesus, depois como torná-lo conhecido, depois onde tornar Jesus Cristo conhecido. E a quarta, o que a gente precisa, o que é necessário fazer para tornar Cristo conhecido. São 4 partes diferentes. E tem muita coisa boa. Assim, além daquilo que vocês produziram, foram, no final das contas, 23 autores, né? Inclusive alguns internacionais, né? Alguns internacionais. Aliás, é importante dizer que tem alguns autores que não estarão aqui. Né? Infelizmente, não estarão aqui. Quem sabe, né? Eu já vou botar assim minhoca na cabeça do Sadia. A gente pega um vídeo do cara, traz para cá para poder passar, né? Joga ele aqui na tela para ele fazer algum comentário sobre o capítulo dele, sei lá, enfim, né? Mas tem aí Rami, Jefferson Chagas, Simone. Eu acho que são esses os que não estão no contexto aqui nosso, mas tem gente que, né, enfim, que não pôde estar presente, mas que contribuiu com o capítulo e foi um escrito muito bom, e aí estamos aí, né? O privilégio de conhecê-lo e o dever de torná-lo conhecido. E isso que a gente vai caminhar em todo esse ano. Agora, tem que conhecer, porque o Jesus que a gente conhece aqui é o Jesus que a gente fala lá, né? Porque senão vai dar ruim. Você vai falar, vai ser fake news. Aliás, tem um capítulo sobre fake news de Jesus, né? Então,
Eita, esse Né? aí. Tem um capítulo sobre as fake news de Jesus. Olha aí, né? Tem novidade nesse livro, Quem hein? foi que escreveu? Quem foi que escreveu esse capítulo? Não fui eu. Tá nem eu. Jefferson Chagas. É mesmo, Ah, olha Jefferson só. Chagas, é. Olha só. O que São que... 23 capítulos. Não, divididos, 25 capítulos, 25 dividido em quatro 4 blocos, blocos. 23 autores. Uma temática geral e os assuntos não se contradizem, né? Não Na se verdade, contra- eles se complementam. Aliás, isso é muito legal, porque os autores, alguns sem saberem o que o outro estava escrevendo, ah, se entrelaçam e fazem verdadeiras obras, conexões bem interessantes, né? obras-primas muito bonitas mesmo, um livro muito prazeroso de ler. Eu tenho certeza que vai abençoar muita gente, tanto os que lerem, como mais abençoados ainda serão aqueles que, em tendo lido, assistem a conversa das escrituras e participam delas, né? E um ponto interessante também para destacar, pastor Daniel, é que esse livro vai ser usado também nas escolas bíblicas dominicais. Sim. É bom falar sobre isso? Na escola dominical, aqui na sede e nas nas congregações. congregações. Exatamente. Ele vai ser como lições bíblicas a cada domingo. Então, tem várias maneiras de você poder tornar Jesus conhecido, conhecer Jesus para torná-lo conhecido. O privilégio de conhecê-lo e o dever de torná-lo conhecido. Agora, aproveitando essa sua fala, eu vou fazer uma propaganda, porque na temporada passada, o livro da temporada passada, ele foi amplamente utilizado em outras igrejas fora do nosso ministério. Olha, Outras denominações usaram o nosso livro como inspiração para debate, para material ensino, didático, material né, da didático escola dominical. na escola dominical, em pequenos grupos, enfim. Então, Um guia prático, né? que Uhum. a prática foi muito bom mesmo. O material que nós temos produzido aqui, graças a Deus, tem sido muito bom, porque graças a Deus temos bons mestres e bons escritores. A gente se orgulha da nossa humildade, né? Não, mas é assim, rapaz, a gente tem gente muito boa para Bons falar aqui. autores, bons escritores e bons conversadores. Bons né? conversadores. Que conversa essa daqui. Sobre a escritura, vale. Vale, Pode ser vale. um bom conversador, né? É. Agora, conversa mole não dá, isso né? não é com a gente, não. Até porque a nossa ideia é realmente, nesse ano especialmente, falar sobre a pessoa de Cristo, e não dá para ser conversa mole sobre Não a pessoa pode. de Cristo. Né? Cristo, ele é o ser supremo da nossa vida, da nossa salvação, da nossa existência, né? Nele estava a vida. Então, a gente precisa falar muito sério sobre quem é Jesus. É. Com muita seriedade, com muita propriedade, com muita competência, para não dar rata, né? Verdade. Para não dar rata. Vamos lá, bem. Parece que não, mas nosso tempo acabou. Meu Deus, rápido pra caramba. Rápido, rápido. Vamos lá, Passa rapidinho assim, 30 segundos para cada um. Expectativa para esse ano e o convite aí para o pessoal que está nos acompanhando. Eu vou olhar para cá. Expectativa total para essa nova temporada. Fica aqui aberto o convite para não assistir apenas um episódio de tantos que virão, né? Mas todos os episódios. E com certeza sua vida vai ser abençoada. Foi abençoada a temporada passada e com certeza será abençoada também essa temporada. Amém? Amém? Bom, a expectativa é muito grande, é altíssima. E fica aqui mais reiterado o convite, né, de que se comprometa em nos acompanhar nessa temporada. E eu tenho certeza absoluta que nós, vocês que nos acompanham, nós vamos ter uma experiência de crescimento assim extraordinária. E a gente quer muito ter esse encontro com vocês aqui todas as segundas-feiras a partir das 19 horas, 19h30. 19 horas e 30 minutos. Deus Horário de abençoe. Brasília para quem vai acompanhar ao vivo. Isso. E Às os demais, segundas-feiras, às 19h30, no horário de Brasília, para quem quiser acompanhar ao vivo, mas vai ter uma playlist separada, não é isso? No canal do YouTube. Já tem a da temporada passada e vai ter dessa. Muito bem. Bom, eu acho que falar de expectativa é como se a gente estivesse tentando abrir janelas para olhar o amanhã. Eu acredito que as janelas que foram abertas aqui agora, Parou. Alguém anota isso daí. Seria extraordinário, hein? as janelas que foram abertas nesse primeiro bate-papo nosso aqui, que foi bem descontraído, espontâneo, né? Ninguém aqui está falando de coisas ensaiadas, de decoreba, né? Nós estamos falando daquilo que a gente tem vivido, percebido, sentido. Então, essas janelas que se abrem são caminhos que se colocam diante de nós. Jesus disse: eu sou o caminho.
Não dá para chegar a lugar algum que possa trazer esperança, confiança, certeza de salvação, se não for através de Jesus. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que esse encontro que você vai ter, seja através do livro, seja através da conversa da Escritura nas segundas-feiras, seja também nas alvoradas, que seja um tempo de você abrir novas janelas para enxergar o futuro com mais esperança. É isso aí. O convite é esse para esse ano. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e vamos fazer Cristo conhecido. Amém? Amém. Amém. Orar, vamos orar? Senhor Deus, queremos nesse nosso primeiro encontro aqui já te agradecer pelas bênçãos que virão por meio da conversa da Escritura para toda essa temporada. Porque nós vamos nos aproximar ainda mais da pessoa de Cristo e isso é realmente uma bênção muito grande e a gente já antevê as maravilhas que serão fruto desse convívio, desse conhecimento maior. Inspira a cada um dos líderes e coordenadores, inspira cada um desses que vão comentar, cada um dos comentaristas, inspira no Senhor, abençoa a técnica, abençoa os nossos internautas, ó Deus, e que realmente todos nós possamos crescer muito na graça e no conhecimento de Cristo e fazer Jesus conhecido por onde quer que nós formos. Amém. Amém. Até a próxima, gente. Valeu.